Pronto. Então, mais uma vez, boa noite para todos. Esse é o nosso segundo encontro para o estudo do livro Ave Cristo. E agora, para poder ver quem está chegando, eu tenho que sair do modo tela cheia, por isso que é ruim quando entra atrasado, viu, gente? Acaba confundindo as coisas aqui. Tem que parar de compartilhar para poder abrir lá. Está aparecendo aí normalmente para vocês, na tela inteira? Sim, Malu, está ok. Então, tá bom. Então, esse é o nosso segundo encontro. Estamos no primeiro capítulo do livro Ave Cristo. E para dar início aos nossos estudos, às nossas leituras de hoje, eu vou pedir para você, Celina, fazer a prece de abertura para nós, por favor. Vamos então elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, rogando a proteção para as leituras da noite de hoje. Que a grande equipe espiritual na nossa casinha de oração possam nos orientar no entendimento, na assimilação, do aprendizado das grandes lições que este livro, como os outros, vão deixar para a gente. Confiamos muito na corrente dos benfeitores, da irmã Celina, ajudando aos irmãos necessitados que, porventura, estiverem conosco no nosso ambiente familiar ou no nosso ambiente de trabalho, que também sejam beneficiados pela luz do esclarecimento, do amor e da verdade. Que assim seja, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem, gente. Eu tenho mais algumas imagens, mas eu vou deixar primeiro aparecer a citação no texto, para daí eu mostrar para vocês, tá bom? Então, eu vou parar de compartilhar o PowerPoint para poder compartilhar agora o texto do livro, tá bom? E aqui no texto do livro também colocando tudo em tela cheia. Bom, gente, nós paramos aqui no parágrafo 33, mas quero só voltar um pouquinho, lembrando que Quinto Varro, que já era um espírito elevado, estava conversando com o seu mentor espiritual a respeito de, mais uma vez, reencarnar para conduzir o seu filho, Tassiano, até Jesus. Mas o benfeitor espiritual, que se chama Cláudio, foi muito franco com ele, dizendo para Quinto Varro que não acreditava que Tassiano estivesse preparado para receber os ensinamentos do Evangelho, mesmo porque há pouco tempo Tassiano estava desencarnado, tá, gente? Tassiano estava desencarnado e chefiava uma larga legião de inimigos da luz. E não parecia inclinado a qualquer serviço do Evangelho. Então, ele estava sempre, como ele diz aqui, olha a situação em que estava o espírito de Tassiano, promovendo arruaças contra o cristianismo e ainda se divertindo nas festividades do circo, onde o que acontecia no circo? Guerras, as lutas entre gladiadores, as lutas com as feras, cristãos sendo devorados pelas feras. E Quinto Varro, que havia sido pai dele em outras existências, disse que acompanhava a situação do filho, mas mesmo assim queria voltar. A situação de Quinto Varro é a mesma de Alcione, que não precisava reencarnar tão cedo na Terra, mas também rogou ao seu protetor, ao seu mentor espiritual, a permissão para voltar e ajudar aos seus amados, principalmente Ciro, o grande amor do seu coração,
e foi avisada pelo benfeitor, pelo seu mentor, de que Ciro, na personalidade do padre Carlos, iria falhar novamente. E aí Quinto Varro pede ao amigo abnegado que permitisse que ele reencarnasse. E mais uma vez Cláudio pergunta para ele: você tem ciência dos riscos dessa empreitada que você vai abraçar? Porque, olha, para ajudar Tassiano, você vai se meter nos mesmos perigos em que ele se encontra. Claro, se ele era um espírito extremamente inferiorizado e vivia já na espiritualidade nessa situação, é claro que na Terra ele iria encontrar os seus pares. E Quinto Varro, como pai, querendo ajudá-lo, teria que sofrer as consequências desse estado de alma tão degradado em que se encontrava Tassiano, que ele era um verdadeiro inimigo do Evangelho e odiava Jesus. Então, nessa conversa, que nós paramos aqui no parágrafo 33, o Quinto Varro agradece, né, pelo amparo dos amigos, como ele diz, que apesar de não ter necessidade, o seu mentor espiritual disse que ele não ficaria sem o amparo necessário. Ritinha, já que sua voz agora está boazinha, você pode ler para a gente? Sim, posso, Maroísa. Então vamos lá. Maroísa, por favor, qual que é a página? Que o livro não tem essa... Não sei, eu não achei o 33. Aí agora eu não sei, porque o meu livro é 16 a velho. página aqui. O meu livro é o livro velho. 16? Do livro novo, né, que nós compramos, é página 16. Ah, tá. Muito obrigada. Bem no finalzinho. Ok. Posso começar, Maroísa? Pode. O respeitável mentor, francamente compadecido, como quem não desejava delongar-se na conversação de ordem pessoal, indagou: quanto tempo consideras imprescindível ao cometimento? Ouso colocar a resposta em teu próprio critério. Pois bem, concluiu o companheiro generoso, endosso-te a decisão confiantemente. Concedo-te 20 lustros para o trabalho a realizar. Creio que 1 século bastará. Gente, lustro. 1 século. Lustro é um período de tempo de 5 anos. 5 anos é chamado de lustro. É uma contagem de tempo. 20 vezes 5, 100. Então, Quinto Varro teria o prazo de 1 século para resgatar Tassiano. Ora, naquela época, ninguém vivia mais, ninguém chegava a 100 anos. Então, o que será que teria que acontecer, né? Porque ninguém conseguiria, por exemplo, Quinto Varro não conseguiria viver até 100 anos de idade para conseguir conduzir o seu filho Tassiano ao Evangelho. Então, alguma coisa teria que acontecer nesse período de tempo para ele conseguir resgatar Tassiano da mais profunda incredulidade para o conhecimento, para aceitar Jesus em seu coração. Então, ele tinha um prazo, 100 anos. Se não fosse possível, Tassiano ficaria por conta própria. E Quinto Varro já não poderia mais reencarnar para ajudar o filho. Pode continuar, Ritinha. Determinaremos medidas para que sejas sustentado na nova roupagem de carne. Teus serviços à causa do Evangelho serão creditados em esfera superior. E quanto ao mérito ou demérito de Tassiano, à frente de tua renunciação, admito que o assunto será privativo de tua própria responsabilidade.
Instado por amigos na liquidação de outros problemas, Cláudio lançou-lhe compassivo olhar e finalizou: não te esqueças de que pela oração continuaremos juntos, ainda mesmo sob o pesado véu do esquecimento na luta física. Ouviremos teus apelos, amparando-te com o nosso esforço assistencial. Vai em paz, quando quiseres, e que Jesus te abençoe. Varro dirigiu-lhe comovedoras palavras de reconhecimento, reafirmou as promessas que formulara e ausentou-se cismarento, sem saber ao certo que estranhas emoções lhe povoavam a alma, entre raios de alegria e dardos de amargura. Em esplêndido crepúsculo, enquanto o sol, como um braseiro, tombava para os lados de Óstia. Já falamos, né, gente, que Óstia faz divisa com Roma, hoje está tudo junto e misturado, é onde ficava o porto para as navegações. Era do lado que o sol morria, né? Porque Óstia está localizada a oeste de Roma, então era ali que o sol se punha, tá? O espírito Quinto Varro, solitário e pensativo, chegou à ponte Sestio, demorando-se na contemplação da corrente do Tibre, como que detido por obcecantes recordações. Só um instantinho de novo, Ritinha, só lembrando, gente, nós já falamos que o rio que atravessa Roma se chama Rio Tibre, e esse rio tem algumas ilhas fluviais, e para ir da margem até essa ilha, tanto de um lado quanto do outro, existiam pontes, e uma delas se chamava Ponte Sestio, né? E a pessoa que ficava nessa ponte ficava vendo o rio passar, certo? É isso. Eu não vou abrir a tela, porque senão depois a gente foge de tudo onde a gente está aqui, tá bom? Vai lá. Brisas suaves deslizavam cantando, qual se fossem ecos isolados de melodias ocultas no céu escampo. Roma engalanara-se para celebrar as vitórias do Séptimo Severo sobre os seus temíveis competidores. Gente, Sétimo Severo foi um dos... lembra dos Antoninos, que fala no comecinho do livro, quando Roma foi... um período de tempo em que Roma foi governada, agora não lembro se eram 7 ou 8 imperadores, começando por Sétimo Severo. Então, Sétimo Severo foi um imperador romano. Imperador romano. Isso. Então, Séptimo Severo sobre os seus temíveis competidores. Sim. Temos também o Decênio Níger, que Uhum. também foi um usurpador romano. Tá aqui no rodapé. Uhum. Depois tomou o título de imperador romano a partir de abril ou maio de 193 até outubro de 194. Certo. Depois de tríplice derrota, fora acolhido pelas forças imperiais e decapitado às margens do Eufrates, e Albino, o escolhido das legiões de Bretanha, seria vencido nas Gálias, matando-se em desespero. Então, Albino seria outro imperador romano. O rio Eufrates, gente, ficava lá na Babilônia, bem no norte, onde hoje fica o Iraque, tá? Que as margens do Eufrates, lembra do rio Tigre e Eufrates, já é em outro lugar, é bem mais ao norte, aonde hoje fica o Iraque. Ou seja, os imperadores romanos estavam assim sucumbindo e o império ia sucumbindo junto,
né? Diversos dias de festa comemoravam a glória brilhante do imperador africano, mas, por solicitação dos augustais, o término das solenidades estava marcado para a noite próxima, no grande anfiteatro com todas as pompas do triunfo. Mostrando fisionomia expectante e entristecida, Varro atravessou o pequeno território da ilha do Tibre e, ganhando o templo da Fortuna, observou a multidão dos grupos esparsos de povo se adensar na praça em direção ao soberbo edifício. As liteiras de altos dignitários da corte, cercadas de escravos, dispersavam pequenas assembleias de cantores e dançarinos. Bigas faustosas e carros adornados varavam por entre a turba, conduzindo tribunos jovens e damas patrícias de famílias tradicionais. Marinheiros e soldados querelavam com vendedores de refrigerantes e frutas, enquanto a onda popular crescia sempre. Querelavam, proseavam, né? Estavam ali proseando. Uhum. Gladiadores de corpo descomunal chegavam sorridentes, cortejados por jogadores inveterados da arena. Bom, gente, como nós vimos lá no livro há 2000 anos, Emmanuel descreve também no livro há 2000 anos, com muito mais riqueza de detalhes, como eram essas festas em Roma. Né? Era, assim, uma exibição de exagero e de riqueza, de poder, de faustosidade, de sensualidade, de força, de todos os lados. E o povo adorava esses espetáculos. E com esses espetáculos, os imperadores e a sua corte enganavam e manipulavam a mente popular. Quanto mais espetáculos o império fizesse, mas esses espetáculos eram sempre recheados de muito sangue, de muita crueldade, de muita violência. Tinha que ter muitos animais, e animais grandes, animais ferozes, tinha que ter campeonatos, corrida de bigas, lutas entre gladiadores, lutas de gladiadores com as feras. Então, esses espetáculos, o povo adorava. Então, quanto mais tivesse, mais o império, os imperadores e os governantes manipulavam a mente do povo, certo? E eram realmente assim, era de uma faustosidade gigantesca, né? Alguns filmes épicos, como o filme Gladiador I, Gladiador II e outros desse tipo, dão mais ou menos uma ideia para a gente de como era a grandeza, a faustosidade do Império Romano. Pode continuar, Ritinha. E enquanto os sons de alaúdes e atabales se misturavam ao distante rugido das feras enjauladas para o soberbo espetáculo, a glória de Severo e o suplício dos cristãos eram os temas preferidos de todas as palestras. O viandante espiritual fitava não só a multidão ávida de prazeres, mas também as falanges bulhentas de entidades ignorantes ou perversas, que dominavam nas sombrias comemorações. Gente, o viandante espiritual era Quinto Varro, que em espírito estava naquele lugar para encontrar o filho. No meio daquela multidão, daquele monte de gente, e no meio daquele monte de espíritos, porque, claro, não tinha só encarnados, a quantidade de desencarnados, ávidos por aquele tipo de
de situação, sobretudo as lutas, o sangue, a crueldade, a violência, era imensa, estimulando os que participavam. É como hoje, gente. Um estádio de futebol fica lotado de gente para um campeonato. Agora, imagina a quantidade de desencarnados. Mas que tem alguém que está com o áudio aberto. Desculpa, Maroísa. Tá bom. Eu Pode tive que abrir a porta. tá tudo bem, tranquilo, Ritinha. Eu pensei que mais alguém tivesse com o áudio aberto. Então, pode continuar. Então, Quinto Varro estava no meio daquela situação, para tentar encontrar o filho. Pode continuar. Varro tentou adiantar-se, revelando estar à procura de alguém, mas a pesada atmosfera reinante obrigou-o a recuar. Contornou o famoso anfiteatro, palmilhou as vielas que se estreitavam entre o Célio e o Palatino, atravessou a porta Capena e atingiu o campo, dirigindo-se para os sepulcros da Via Ápia. Então vamos parar de novo. Célio e Palatino eram duas colinas, né? A porta Capena deve ser uma das saídas para ele poder atingir a Via Ápia. Então, aqui eu vou dar uma parada, gente. Eu vou parar o texto, Ritinha, porque eu quero... Depois a gente volta, tá bom? Mostrar a Via Ápia. Eu quero mostrar para o pessoal. Eu tenho aqui, de novo, no PowerPoint. Deixa eu colocar aqui na tela cheia. Aqui, ó. Está aparecendo para vocês? Sim. Então, olha, tinham, como diz o ditado, né? Muitos caminhos levam a Roma. Então, todas essas estradinhas aqui em cor de laranja eram estradas, mas que eram chamadas de vias, né? E a mais famosa delas é a Via Ápia, que em extensão tá aqui, olha, em vermelho, gente, ó. Em vermelho é a Via Ápia, que vai até o Salto da Bota, na Itália, aproximadamente 300 quilômetros, e ela era pavimentada, claro que não com asfalto, mas com pedras artesanalmente construídas. É claro que hoje tem alguns trechos que são asfaltados, né, Ritinha? Sim. Mas na época, gente, a Via Ápia foi a primeira estrada pavimentada do mundo, de aproximadamente 300 quilômetros. E com aquelas lajotinhas retangulares que a gente vê hoje em algumas praças, né, bem encaixadinhas, uma com a outra. E no caminho, sobretudo da Via Ápia, conforme vai se afastando de Roma, é onde ficavam as catacumbas, porque o lugar ia ficando desértico, né? Ia ficando sem ninguém no meio ali do campo, da natureza, e afastada de Roma. Então, como Quinto Varro não suportou a atmosfera espiritual pesadíssima que estava em torno ali daquela gente, ele se afastou e tomou o caminho da Via Ápia para procurar o campo. E sabendo também que na Via Ápia existiam as catacumbas onde os cristãos se encontravam às escondidas durante a noite, certo? Ele não suportou a atmosfera espiritual em torno ali das comemorações em Roma, certo, gente? Então, está aqui para vocês conhecerem a Via Ápia, tá bom? Agora eu já... e também aqui, lembrando aqui de novo, né, só mais uma lá, ele falou do Palatino e falou do Célio, eram duas colinas vinhas, e se não me engano, é no Palatino que ficava a sede do Império Romano, e as que ficavam mais afastadas eram onde viviam a população mais pobre, e o Aventino,
que fica de frente para o rio Tibre, como a gente pode ver aqui, é onde moravam os mais ricos. Lembrando que Emmanuel, na época, vivendo em Roma, ele tinha um palacete no Aventino, com vistas para o rio Tibre. Tá bom, gente? Tá? Então, vamos voltar no texto de novo, tá bom? Tem que parar de compartilhar e compartilhar tudo outra vez. Não pode trocar de tela sem compartilhar de novo. Apareceu outra vez aí para você, Ritinha? Não, ainda não. Ainda não? Não. O texto, não. O texto não. Deixa eu sair do modo tela cheia. Eu tenho que compartilhar. Sim, agora sim. Agora sim. Faltou o compartilhar. Pronto. Então, ele saiu daquela cena e foi para os sepulcros da Via Ápia, onde os cristãos se encontravam, que era bem afastado da cidade. Pode continuar. A noite clara descera sobre o casario romano. Milhares de vozes entoavam cânticos de júbilo à prateada claridade do luar em plenilúnio. Eram cristãos desencarnados, preparando-se para receber os companheiros de sacrifício. Os mártires, supostamente mortos, iam saudar os mártires que essa noite iam morrer. Ah, que coisa, gente. Nossa. Então, o Quinto Varro, desencarnado, encontrou com aquele grupo de cristãos desencarnados que estavam se preparando para receber os cristãos que iriam ser martirizados naquela noite. Ou seja, enquanto no plano material a cena era de horror, no plano espiritual a cena era de comovente espiritualidade. Pode continuar. Quinto Varro uniu-se ao extenso grupo e orou fervorosamente, suplicando ao alto forças para a difícil empresa a que pretendia consagrar-se. Preces e comentários santificantes foram ouvidos. Depois de algumas horas, a enorme assembleia espiritual deslocou-se no rumo do anfiteatro. Hinos de alegria elevaram-se às alturas. Não somente os mensageiros da Via Ápia alcançavam o anfiteatro em harmoniosas orações. Enviados do Monte Vaticano e trabalhadores espirituais dos grupos de pregação evangélica do Esquilino, da Via Nomentana e da Via Salária, incluindo representantes de outras regiões romanas, penetravam o tumultuário recinto como exércitos de luz. Então, todos eles ali, né, todos os agrupamentos cristãos do plano espiritual se reuniram para aquele momento. Introduzidos na arena para os derradeiros sacrifícios, os seguidores de Jesus igualmente cantavam. Aqui e ali, vísceras de feras mortas, de mistura com os corpos horrivelmente mutilados de gladiadores e bestiários vencidos, eram retiradas à pressa por guardas de serviço. Alguns discípulos do Evangelho, notadamente os mais idosos, atados em postes de martírio, recebiam setas envenenadas, incendiando-se-lhes depois os corpos, a fim de servirem como tochas na festiva exibição, enquanto outros, de mãos postas, se entregavam inermes aos golpes de panteras e de leões Númídia. Gente, embora Emmanuel esteja descrevendo o horror daquelas cenas, não é para a gente tentar formar essa imagem no nosso pensamento, porque é algo de tamanha crueldade, de tamanha violência,
Só que para o povo que estava aplaudindo, quanto mais cruel, mais sangrento, mais perverso, mais eles aplaudiam, mais eles regozijavam. Certo? Então, no plano material, a noite era de horrores, enquanto que no plano espiritual, cristãos, ex-mártires cristãos, recebiam aqueles que estavam desencarnando naquele momento. Pode continuar, Ritinha. Quase todos os supliciados desprendiam-se da carne no sublimado êxtase da fé, recolhidos carinhosamente pelos irmãos que os esperavam em cânticos de vitória. Quinto Varro, no entanto, em meio da claridade intensa com que as legiões espirituais haviam desintegrado as trevas, não se mostravam interessados na exaltação dos heróis. Relanceava o olhar pelas arquibancadas repletas, até que, por fim, se deteve, com evidentes sinais de angústia, em álacre conjunto de espíritos turbulentos em arrojadas libações. Libações é bebendo, né? Bebendo bebida alcoólica, certo, gente? Ou seja, espírito bebendo, como? Como que eles podiam estar bebendo? Ora, junto daqueles que bebiam, certo? Ansiosamente, Varro abeirou-se de um jovem que desferia estrepitosas gargalhadas e, abraçando-o com extrema ternura, sussurrava: Tassiano, meu filho, meu filho. O rapaz, que mergulhava na mais profunda corrente de sensações inferiores, não viu o benfeitor que o conchegava de encontro ao peito, mas, tomado de repentina inquietação, silenciou de imediato, abandonando o recinto, dominado por invencível amargura. O jovem não identificava a presença do venerável amigo ao seu lado. Contudo, abraçado por ele, experimentou imensa aversão pela odiosa solenidade. Aliou-se dos companheiros e, sentindo fome de solidão, afastou-se rápido, devorando ruas e praças. Desejava pensar e reconsiderar, a sós, a senda por ele mesmo percorrida. Depois de longo trajeto, alcançou a porta pinciana, em busca de insulamento. Nos jardins, onde se venerava a memória do Esculápio, havia soberba a estátua de Apolo, junto da qual, por vezes, gostava de meditar. O corpo marmóreo da divindade olímpica levantava-se magnífico, ostentando primorosa taça em uma das mãos, de bordos voltados para o solo, como se procurasse fecundar a terra-mãe. Em um recipiente, aos pés do ídolo, fumegava o incenso ali colocado, por mãos devotas e anônimas, embalsamando o sítio em aroma delicioso. Isso, Ritinha, acho que já deu uma meia horinha para não forçar tanto, e assim você tomar uma aguinha. Quer fazer algum comentário? Não, por enquanto, né, a gente vai vendo até onde vai a crueldade. Vejam que a vibração espiritual de Tassiano era tão inferior que ele não conseguiu identificar a presença do seu pai, e se olhasse para ele, também não sei se identificaria como sendo seu pai. Não conseguiu identificar aquele benfeitor espiritual que o envolvia com um amor imenso. Só que, de alguma forma, aquelas vibrações tocaram o seu coração, porque ele não suportou mais ficar naquele lugar e foi procurar um local mais isolado. E o local onde ele costumava ir era sempre ali em torno da estátua de Apolo.
e que era a deusa a quem ele adorava, que, lembrando que os romanos também adoravam vários deuses, tinha toda a mitologia romana, né, que eles cultivavam tão bem. Então, foi para lá que ele foi, tá? Para poder se isolar. E, de repente, tudo aquilo para ele acabou perdendo a graça e acabou perdendo o sentido, tá bom? Obrigada pela leitura, viu, Ritinha? Eu que agradeço. Maria do Carmo, quer ler um pouquinho hoje? Posso ler sim, Marisa. Então, continuando. Atormentado por insupitável angústia, Tassiano chorava sem querer, rememorando as próprias experiências. Sabia-se fora do corpo físico, mas longe de encontrar as paisagens das narrações de Virgílio, cuja leitura lhe merecera especial atenção, vira-se incompreensivelmente atraído para as bacanais da sociedade em decadência, sendo surpreendido depois do túmulo tão somente por si próprio, com sua velha sede de sensações. Delirava em banquetes e jogos, sorvera o prazer em todas as taças ao seu alcance, mas rendia-se ao tédio e ao arrependimento. Em que se resumia a vida? Perguntava a si mesmo em solóquio doloroso, onde se domiciliavam os deuses de sua antiga fé? Valeria a procura da felicidade na temporária satisfação dos sentidos humanos, depois da qual havia sempre larga dose de fel? Como localizar as antigas afeições no misterioso país da morte? Por que razões vagueava preso ao reino doméstico, sem equilíbrio e sem rumo? Não seria mais justo, se possível, adquirir novo corpo e respirar entre os homens comuns? Suspirava por mais íntimo contato com o plano da carne, em cuja penetração poderia esquecer a si mesmo. Oh, se pudesse olvidar os enigmas torturantes da existência, conchegando-se à matéria para dormir e refazer-se, meditava. Conhecia amigos que, depois de longas súplicas ao céu, haviam desaparecido na direção do renascimento. Não ignorava que o espírito imortal pode usar vários corpos entre os homens, entretanto, não se sentia com a força precisa para dominar-se e oferecer às divindades uma prece fundamentada no verdadeiro equilíbrio moral. Naquele instante, porém, sentia-se mais angustiado que de outras vezes. Saudade imensa e indefinível pungia-lhe o coração. Depois de chorar em silêncio, fixou o semblante impassível da estátua e suplicou: Grande Hélios, Deus de meus avós, compadece-te de mim, renova-me os sentimentos na pureza e na energia que encarnas para a nossa raça. Se possível, faze-me esquecer o que fui. Ampara-me e concede-me a graça de viver de conformidade com o exemplo dos meus antepassados. Só um instantinho, Maria do Carmo. Gente, olha que coisa interessante. Apesar das vibrações tão inferiores de Tassiano, apesar de acreditar piamente nos deuses que faziam de Roma uma orgulhosa nação, um orgulhoso império, ele sabia que estava sem o corpo físico, mas não sabia explicar
o mundo em que estava vivendo, mas também sabia que era possível voltar, e que voltar, nascer de novo, era uma grande bênção para esquecer tudo aquilo que o atormentava naquele mundo que ele não compreendia, que é o mundo espiritual. Vejam que coisa interessante. E quantos ficam na mesma situação de Tassiano, na mesma situação? É porque a volta à matéria, assim, ganhar um novo corpo físico, tem uma força de atração magnética muito grande sobre o espírito. E ele se sente como que arrastado para o renascimento, para a reencarnação. E nesse processo, ele também vai esquecendo, as memórias vão se apagando. Como quando a gente é tomado de um sono, a gente está acordado, mas de repente começa a sentir aquela sonolência extremamente forte que a gente não aguenta mais ficar acordado. E a gente vai apagando, apagando, apagando e dorme profundamente. Como a gente às vezes costuma dizer, nossa, essa noite eu apaguei. E é isso que a reencarnação faz para o espírito, apaga a memória, mas não apaga o seu nível de vibração espiritual, e nem o seu comprometimento, como também não apaga a sua individualidade, apaga o sofrimento no qual ele estava vivendo, e as recordações das suas experiências infelizes. Então, quando o espírito começa a sentir esse desejo, ele acaba sendo arrastado, realmente, vamos dizer assim, magneticamente, arrastado para uma nova existência. Mas, é claro, sempre tem que ter um benfeitor espiritual para ajudá-lo nesse processo. Então, vamos dizer, Tassiano estava no ponto certo para uma nova reencarnação, espiritualmente falando. Pode continuar, Maria do Carmo. Com as inexprimíveis reminiscências do seu antigo lar, Tassiano, inclinado para o solo, lamentava-se amargamente, mas quando enxugou as lágrimas que lhe obscureciam a visão e tornou a fitar a imagem do Deus, não mais viu o ídolo primoroso, e sim o espírito de quinto varro, nimbado de intensa luz, a olhá-lo com enternecimento e tristeza. O jovem quis recuar, transido de assombro, mas indefiníveis emoções subjugavam-lhe agora todo o ser. Como o dobrado por forças misteriosas, ajoelhou-se ante a visita inesperada. Desejou falar, mas não conseguiu, assinalando estranha constrição nas cordas vocais. Pranto mais intenso jorrava-lhe dos olhos. Identificou a personalidade do genitor e, esmagado por inexprimível emoção, notou que Varro caminhava para ele, de afetuoso olhar, encimando triste sorriso. A entidade amorosa afagou-lhe a cabeça, atormentada, e falou: Tassiano, meu filho, que o Supremo Senhor nos abençoe a senda da redenção. Deixa que as lágrimas te lavem todos os escaninhos da alma. Milagrosa licívia, o pranto purifica nossas chagas de vaidade e ilusão. Não te julgues relegado ao abandono. Ainda mesmo quando as nossas preces se expandam ardentes perante os ídolos sem alma, o coração augusto do Senhor as recolhe na misteriosa concha do seu amor infinito.
apressando o socorro às nossas necessidades. Tenha calma e confiança, filho meu. Voltaremos à experiência da carne para resgatar e reaprender. Gente, aqui mais um ensinamento. O que é que fez, o que que aconteceu que permitiu que Tassiano identificasse a figura de Quinto Varro e o identificasse como sendo seu pai? O que que tinha acontecido? Tassiano havia feito uma prece. Tassiano havia orado, mas ele orou para Apolo, pedindo ajuda. E foi uma prece sincera. Por isso que Quinto Varro fala que mesmo que você ore aos deuses de pedra, o Senhor não deixa as preces sem amparo, sem resposta. Ele está sempre atento às nossas necessidades. É o que ele diz aqui. Olha lá, olha. O coração augusto do Senhor as recolhe na misteriosa concha do seu amor infinito. Então, foi pelo fato de Quinto Varro, aliás, de Tassiano, ter elevado o seu pensamento em prece sincera ao Deus, a deusa Apolo, mesmo estando orando a um Deus de pedra, a sua oração fez com que ele passasse a vibrar numa faixa um pouquinho melhor, o suficiente para ele perceber a presença de seu pai Quinto Varro. Vejam, gente, como é grande a misericórdia divina. Mas porque Tassiano também estava no ponto, ele estava cansado da vida que ele levava. Qual era o significado daquela vida que ele estava levando? Ele estava cansado daquilo. Ele precisava de um propósito. Além disso, a saudade dos seus antepassados. E depois dessa prece, onde o seu padrão vibratório se elevou um pouco, porque ele havia também se afastado daquele ambiente nocivo, lá do circo em Roma, aí sim ele conseguiu perceber a presença de seu pai. E dizendo para ele: voltaremos, meu filho, para a experiência da carne, para resgatar e reaprender. Olha que ensinamento nessa passagem, gente. Não tem importância que ele estava orando para um Deus de pedra. O importante é que com aquela prece sentida, e realmente sentida, do fundo do seu coração, o seu padrão vibratório, por alguns momentos, ficou um pouco mais elevado, permitindo que ele percebesse a presença de seu pai. Maravilhoso isso, né, gente? Pode continuar, Maria do Carmo. Nesse instante, Tassiano, magnetizado pelo olhar paterno, tentou erguer-se para abraçá-lo ou rojar-se até o chão a fim de oscular-lhe os pés. No entanto, como se estivesse imobilizado por laços invisíveis, não conseguiu articular qualquer movimento. Ouve-me, prosseguiu Varro compadecidamente. Pedes o retorno à liça terrestre, entediado de ti mesmo, e receberás semelhante concessão. Estaremos novamente reunidos na cela corpórea do mundo físico, abençoada escola de nossa regeneração para a vida eterna. Todavia, não mais na exaltação do orgulho e do poder. Nossos deuses de pedra estão mortos. Júpiter, com o seu carro de triunfo, passou para sempre. Em lugar dele, surge o mestre da cruz, o escultor divino da perfeição espiritual imperecível que nos toma por tutelados felizes do seu coração.
Outrora, acreditávamos que a púrpura romana sobre o sangue dos vencidos era o símbolo da nossa felicidade racial, e admitíamos que os gênios celestes deviam permanecer submetidos aos nossos caprichosos impulsos. Hoje, porém, o Cristo nos orienta o passo por estradas diversas. A humanidade é a nossa família e o mundo é o nosso lar maior, onde todos somos irmãos. Diante do céu, não há escravos nem senhores, e sim criaturas ligadas entre si pela mesma origem divina. Os cristãos que não compreendes agora são os alicerces da glória futura. Humilhados e escarnecidos, vilipendiados e mortos no sacrifício, representam a promessa de paz e sublimação para o mundo. Um dia, ninguém se lembrará do Fausto de nossas mentirosas celebrações. A ventania que sopra dos montes gelados espalhará sobre o chão escuro a cinza da nossa miserável grandeza, então convertida em lamentação e pó. No entanto, a renúncia dos homens e das mulheres que hoje se deixam imolar por uma vida melhor estará cada vez mais santificada e mais viva, na fraternidade que reinará soberana. Só um instantinho, Maria do Carmo. Gente, eu preciso voltar nesse trechinho aqui, ó. Quando o Quinto Varro está falando essas palavras para seu filho Tassiano, ele está falando da gente. Ele está falando de nós. O que ele diz, o que Emmanuel registrou aqui, gente, não era só para os dois. Da humanidade inteira, né? É para todos nós. Outrora, nós também acreditávamos que a púrpura, não de Roma, mas do poder, sobre o sangue dos vencidos, era o símbolo de nossa felicidade racial. Orgulho da raça. Ingleses, franceses, alemães, russos, chineses, arianos, e admitimos que os gênios celestes, que eram os deuses, deviam permanecer submetidos aos caprichos humanos, ou seja, eram os homens que mandavam nos deuses. Mas agora tem o Cristo, que orienta o nosso passo por estradas diversas. Então, gente, Emmanuel não está falando só de Quinto Varro e Tassiano, do que eles fizeram em encarnações passadas, ele está falando da gente. Esse trecho é a nosso respeito. E olha, isso porque eles estavam no 3º século depois de Cristo. A gente também devia estar em algum buraco qualquer, enfiado em algum lugar. E aqui ainda estamos, né? E aí ele já começa sabendo do ódio que Tassiano tinha pelos cristãos e por Jesus, porque ele comandava legiões de espíritos contra os cristãos. Já no plano espiritual, Quinto Varro começa a falar de Jesus para o filho. Lá, Jesus, o Cristo nos orienta ao passo por estradas diversas. Então, não tem mais deuses que dirigem o caminho e o destino da humanidade. É Jesus. E depois ele também fala, diante do céu não há escravos nem senhores. Todos temos a mesma origem divina, ou seja, ele já começou no plano espiritual a trabalhar esses conceitos com Tassiano.
que era extremamente resistente a Jesus e aos cristãos. Muito resistente. Mas naquele momento, pelo magnetismo e pela autoridade moral de Quinto Varro, Tassiano não tinha força nem para levantar do chão. Né? Então, eu falo, os cristãos que você agora não compreende são os alicerces da glória futura. Então, aqueles cristãos prepararam todo um terreno cuja colheita nós estamos colhendo agora. E esquecemos de todos aqueles que sofreram nos primeiros momentos por amor a Jesus. Só agora nós estamos dispostos a começar a nossa estrada, gente, a percorrer a nossa via ápia em direção a Jesus. Então, o que Quinto Varro está falando não é só para seu filho Tassiano, vale para todos nós, certo, gente? E nós vamos parando por aqui, porque já são 8h27, tá bom? E paramos, então, aqui, olha, no parágrafo de número 49, tá bom? No talvez, aqui, ó. Mas já muito linda as palavras, muito lindas as palavras de Quinto Varro, e por aí a gente já está tendo uma ideia da hierarquia espiritual, da grandeza espiritual de Quinto Varro, tá bom? Obrigada pela leitura, viu, Maria do Carmo? Eu Eu que agradeço pela oportunidade, Maroísa. vou parar de compartilhar e voltando aqui agora para a nossa telinha, né, onde a gente possa ver todos, e também vou parar de gravar, não tem necessidade.